Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Desenvolvendo Jogos. Eu sou o Gabriel e hoje estamos trazendo mais uma aula da nossa série Começando na Unity. E como vocês se lembram, na aula passada, nós aprendemos a criar o nosso primeiro script e também pedimos para que a Unity escrevesse na tela Olá Mundo, o que foi muito da hora. Então, agora que a gente já tem essa noção básica de como criar um script, nessa aula aqui nós estaremos aprendendo o que são e também estaremos aprendendo a utilizar variáveis. E no caso, galera, para quem não está ligado, uma variável é uma coisa extremamente essencial na programação. Literalmente, sem variável a gente não faz quase nada. Então, se você não sabe o que é uma variável, bora lá! Como podemos ver aqui neste slide, galera, uma variável nos permite armazenar um valor na memória do computador. Ou seja, uma variável nada mais é que um espaço na memória do computador, um espaço na memória do videogame, onde a gente pode armazenar uma informação. E temos aqui como os exemplos a quantidade de vida do inimigo, você pode armazenar, né? Quanto de vida o inimigo tem. Você pode também armazenar o nome da personagem, a quantidade de moedas coletadas e por aí vai. E no caso, justamente por existirem diversos tipos de informação que nós podemos armazenar, existem também diversos tipos de variáveis, com cada tipo servindo para um tipo de informação específica. Eu sei que só falando pode ficar um pouquinho confuso, né? Então bora agora para o próximo slide. Aqui temos o nosso primeiro tipo de variável, que se chama int. E no caso, uma variável do tipo int nos permite armazenar números inteiros. Temos aqui como exemplo os números 1, 5, -13 e 127. Então, sempre que você quiser salvar um número inteiro na memória do computador, você pode salvar esse número utilizando uma variável do tipo int. E um exemplo muito bom seria, por exemplo, a quantidade de moedas coletadas na partida, já que ou o jogador coleta uma moeda ou ele coleta duas. Não tem como ele coletar uma moeda e meia, né? Então, como ele só pode coletar moedas inteiras, você armazena a quantidade de moedas com variáveis do tipo int, que servem para armazenar números inteiros. Então, sempre que quiser armazenar um número inteiro, utilize variáveis do tipo int. Logo em seguida, galera, temos um segundo tipo de variável que se chama float. E no caso, variáveis do tipo float nos permite armazenar números quebrados, ou seja, números com casas decimais. E temos aqui como exemplos os números 12.7, -5.2 e 1354. E sim, 1354 é um número inteiro e não um número quebrado. Porém, como podemos ver aqui, bem no finalzinho do número 1354, nós temos a letra F minúscula. E no caso, sempre que colocamos um F minúsculo no final do nosso número, nós estamos dizendo para a Unity que aquele número é um valor do tipo float. Então, por mais que tenhamos o valor inteiro, se a gente coloca um F minúsculo no final, a gente está dizendo para o computador que aquele é um valor do tipo float. E essa é uma coisa que nós temos de prestar bastante atenção, galera, pois muitas vezes na programação, a gente vai lá, digita um valor do tipo float, mas acaba esquecendo de colocar um F minúsculo no final. E aí depois a Unity vai ler o código e vai ver que tem um número quebrado, mas como não tem um F minúsculo no final, ela vai achar que aquele número é um número inteiro. Só que como ele é um número quebrado, números inteiros não podem ter números quebrados, aí ela vai bugar toda, vai vai dar um pane. Então, nós sempre temos que colocar um F minúsculo no final dos nossos números para dizer para o computador que aquele é um valor do tipo float. E eu sei que de início isso pode parecer um pouquinho confuso, mas pode ficar tranquilos que conforme a gente for programando, a gente vai pegando a prática. E aqui, como podemos ver, né, variáveis do tipo float, além de armazenar números quebrados, também armazenam números inteiros, como 1354. Agora, logo em seguida, nós temos mais um tipo de variável que se chama string. E no caso, variáveis do tipo string nos permitem armazenar uma sequência de caracteres. Ou seja, temos aqui como exemplo que com uma variável do tipo string, nós podemos armazenar na memória do computador Olá Mundo, que seria uma frase, Gabriel, que seria um nome, e o número 123. E você pode estar se perguntando, mas espera aí, 123 não é um número inteiro? Então o que ele está fazendo aqui na variável do tipo string? Muito simples. 123 é de fato um número inteiro. Porém, como podemos ver aqui, ele está entre aspas duplas. E na programação, sempre que a gente coloca alguma coisa entre aspas duplas, nós estamos querendo dizer para o computador que aquela coisa é uma sequência de caracteres.
Ou seja, não importa se você tem uma frase como Olá Mundo, uma única palavra como Gabriel, ou até mesmo um número como 123. Se você coloca esses caracteres entre aspas duplas, o computador simplesmente identifica com uma sequência de caracteres. E aqui, por exemplo, o número 123 deixa de ser 123 e vira a palavra 123. É uma coisa que também de início pode parecer um pouquinho confuso, mas o importante é ter em mente que, sempre que formos colocar alguma sequência de caracteres, tem de ser entre aspas duplas. Tanto é que vocês se lembram que na aula passada, quando nós escrevemos Olá Mundo, nós escrevemos entre aspas duplas. Foi justamente por isso. Então, temos aqui variáveis do tipo string, né, que com elas, um bom exemplo seria armazenar o nome de uma personagem. Então você tem, por exemplo, um jogo que você permite que o jogador escolha um nome para o personagem. Você pode armazenar esse nome com uma variável do tipo string. E só falando aqui, né, que nas variáveis do tipo float, um bom exemplo para armazenar um número quebrado seria, por exemplo, a velocidade de um carro. Você está fazendo aí um jogo de corrida, aí você pode armazenar a velocidade dele em uma variável do tipo float. Já que o carro pode estar sim indo a 50 km por hora ou a 51. Mas ele também pode estar indo a 50.1, 50.2, 50.3. Então você armazenaria um número quebrado. E beleza, tendo isso em mente, vamos agora para o quarto e último tipo de variável que estaremos conferindo nesse vídeo, que são variáveis do tipo bool, ou variáveis do tipo boolean. Mas no caso a gente escreve bool mesmo. E no caso, variáveis do tipo bool nos permitem armazenar os valores de verdadeiro e falso. E nós fazemos isso através das palavras em inglês true para verdadeiro e false para falso. E pode parecer meio nada a ver, né? Por que a gente vai ter uma variável que só armazena verdadeiro ou falso? Mas no caso, variáveis do tipo bool são extremamente úteis, galera. Principalmente quando a gente precisa realizar verificações no nosso código. Porque vamos dizer, por exemplo, que você tem um jogo onde quando você aperta ESC, o jogo pausa. Até aí tudo bem, isso acontece na grande maioria dos jogos. Mas aí, você quer que quando você aperte ESC, o jogo pause. E quando você aperte ESC novamente, o jogo despause. Então, nós podemos utilizar variáveis do tipo bool para verificar se o jogo está pausado ou não. Aí desse jeito, se o jogo estiver pausado, quando você apertar ESC, o jogo vai despausar. Mas se o jogo estiver despausado, quando você apertar ESC, ele vai pausar. E você pode realizar esse tipo de verificação utilizando variáveis do tipo bool. E elas também servem para diversas outras verificações. Se você quiser, por exemplo, verificar se o seu jogador está no chão, você pode fazer isso através de uma variável do tipo bool. Se você quiser verificar se o seu inimigo está vivo, você pode também fazer isso através de uma variável do tipo bool, e por aí vai. E beleza, galera. Agora que nós já aprendemos quais são os 4 principais tipos de variáveis, e também já entendemos como é que eles funcionam, vamos voltar aqui para o nosso código e começar a utilizá-los. Então bora lá aqui no nosso código criar a nossa primeira variável, que no caso, ao contrário aqui das nossas linhas de debug.log, a gente não pode vir simplesmente dentro do método start, dentro do método update, ou em qualquer lugar do código e começar a digitar nossas variáveis. Não. Para criarmos variáveis que podemos utilizar o nosso script inteiro, nós precisamos vir acima do método start, mas ainda abaixo do nome do nosso script. Porque como vocês se lembram, todo o código do nosso querido script funciona dentro dessas duas chaves aqui. Então a gente tem o nome do nosso script e a primeira chave que abre ele. Aí a gente tem toda a nossa programação. E depois tem essa última chave aqui que fecha ele. Então, tudo que estiver entre essas duas chaves funciona dentro do nosso script. Então, para criarmos as nossas variáveis, precisamos vir acima do método start, mas abaixo dessa primeira chave. E nessa linha aqui, já podemos começar a criar as nossas variáveis. Então, para a nossa primeira variável, vamos criar uma do tipo int, para salvar, por exemplo, a quantidade de moedas que coletamos na partida. E para fazer isso, é bem simples. A primeira coisa que precisamos fazer, galera, na criação de uma variável, é dizer para a Unity se ela será pública ou privada. E no caso, o que isso significa é que, se a nossa variável for privada, nós só poderemos acessar ela através do nosso script aqui. Então, se criamos uma variável privada no script de teste, a gente só consegue acessar ela dentro do script de teste e de nenhum mais lugar. Então, se a gente tem uma variável privada, a gente só acessa ela de onde ela foi criada. Já se criamos uma variável pública, o que estamos querendo dizer
é que, além de conseguirmos acessar ela dentro do nosso script, a gente também consegue acessar ela a partir de outros scripts. Isso é uma coisa que a gente não usa muito de início, né? Mas mais pra frente, quando você vai começando a criar jogos um pouco mais complexos, às vezes você precisa acessar um valor de uma variável que está em outro script. E aí você faz com que o script se comunique com outro. E para fazer isso, essa variável precisaria ser pública. E no caso, a variável do tipo pública, além de poderem ser acessadas através de outros scripts, nós também podemos visualizá-las e editá-las na Unity. Já que se voltarmos aqui na Unity, por exemplo, o nosso script de teste, ele está nesse GameObject aqui. Então, se a gente coloca uma variável pública, ela aparece aqui. E desse jeito a gente consegue editar o seu valor diretamente na ABInspector. O que é muito da hora. E eu sei que sua falando é extremamente abstrato, então bora lá ensinar como fazer isso, né? Então vamos vir aqui acima do método start e vamos começar criando a nossa variável como pública. Então, nessa linha digitaremos public, para dizer que ela será pública. Em seu tipo, vamos colocar int, já que queremos criar uma variável para armazenar números inteiros. E logo em seguida podemos escolher o seu nome, que seria moedas coletadas. E no final, é claro, não podemos esquecer de colocar um ponto e vírgula. E beleza, galera? É assim que a gente cria uma variável aqui dentro da Unity. Como podemos ver, temos algumas regrinhas aqui que temos de seguir. Então, antes de continuar a explicação, vamos entender essas regrinhas. A primeira regrinha, é claro, é a do ponto e vírgula, que do mesmo jeito que nas linhas de debug.log, quando a gente finaliza um comando em C#, a gente tem que colocar obrigatoriamente um ponto e vírgula no final, senão o computador não entende que a gente terminou com aquela linha. Então beleza, primeira regra, ponto e vírgula. A segunda regrinha que a gente pode ver aqui é que do mesmo jeito que na nomeação do nosso script nós não podemos colocar espaço entre as palavras, na nomeação de uma variável, nós também não podemos colocar espaços. Olha só, a gente separou a palavra moedas de coletadas com o C maiúsculo. Então, sempre que você quiser colocar uma variável que tem mais de uma palavra, separe essa palavra com letra maiúscula e nunca com espaços. Essa é a segunda regrinha. Terceira regrinha é que uma variável não pode começar com letras maiúsculas. O nosso script pode sim começar com uma letra maiúscula, mas a nossa variável tem de obrigatoriamente começar com uma letra minúscula. Tanto é que o M de moedas é minúsculo. Então, você pode, por exemplo, ter uma variável que tem 1 trilhão de letras maiúsculas, até aí tudo bem. Contanto que a primeira letra seja minúscula, tá de boa. Então vamos deletar isso aqui. A terceira regrinha é que a primeira letra tem que ser minúscula. E a quarta regrinha, não é muito bem uma regrinha, né, mas é só a ordem que a gente monta a nossa variável. Que primeiro a gente diz para a Unity se ela é pública ou privada. Depois nós dizemos o seu tipo, que no caso é int. E por fim, nós colocamos o seu nome, que aqui colocamos moedas coletadas. Então, como eu disse, né, variáveis públicas aparecem na Unity, então bora testar isso. Vamos salvar o nosso script apertando Ctrl S, assim ele salva essa alteração aqui. Agora vamos voltar para a Unity. E agora, dentro dela, vamos apertar Ctrl R no teclado para que ela leia as alterações feitas nele. Já que às vezes a Unity lê as alterações de maneira automática, às vezes ela não lê de maneira automática. Então, dependendo de como está configurado aí na sua Unity, quando voltar para ela depois de salvar o script, aperta Ctrl R que ela vai ler as alterações. Beleza, já está mostrando a barrinha verde aqui. Então, acredito eu que agora a Unity vai terminar de ler as alterações. Como eu disse, às vezes vai rápido, às vezes vai devagar. Mas beleza, já foi certinho. Ó, esse nosso script aqui, a gente adicionou ele no GameObject do script de teste. Então vamos clicar nele. E podemos ver aqui na ABInspector que agora temos aparecendo uma coisinha nova, que seria a nossa variável moedas coletadas. E como vocês se lembram, ela está aparecendo aqui porque colocamos ela como pública. Então sempre que uma variável é pública, ela aparece aqui. E no caso, além dessa variável aparecer aqui, nós também podemos modificar o seu valor. Então a gente começa com o valor 0, né, com um padrão em todas as variáveis. Mas vamos dizer que a gente já coletou 10 moedas. A gente pode vir aqui e marcar 10. A gente escreve 10 aqui. E agora o que isso significa é que o valor da nossa variável moedas coletadas é igual a 10.
ou se, por exemplo, colocarmos 17, o valor vai ser igual a 17. Qualquer valor que a gente colocar aqui vai ser o novo valor dessa variável. E no caso, só para a gente testar uma coisinha, olha, vamos voltar para o nosso código e dizer que a nossa variável não é mais pública, que agora ela é privada. E aí a gente vai ver a nossa variável sumindo aqui da ABInspector. Para fazer isso é bem simples, olha, a gente troca a palavra public por private, que seria privado. Agora a gente salva o script apertando Ctrl S, volta para a Unity e aperta Ctrl R novamente. E agora, como a nossa variável deixou de ser pública e se tornou privada, ela vai simplesmente desaparecer da nossa ABInspector. Olha só, se selecionarmos nosso GameObject aqui, veremos que a variável simplesmente sumiu. Só que, não é que ela deixou de existir, ela continua existindo. Só que agora, como ela é privada, ela simplesmente não aparece lá. Então, se a gente não quer que uma variável apareça na ABInspector, a gente deixa como private. E se nós queremos que ela apareça lá, a gente deixa como public. Vamos voltar para public. Só salvar aqui e voltar para Unity, só para ver a alteração certinha, que a gente tinha deixado com o valor de 17, né? Então, olha, agora colocamos como pública, ela voltou com o valor de 17. Pois quando ela ficou privada, ela não deixou de existir. Ela só deixou de aparecer aqui. E beleza, queria mostrar isso mesmo, nessa diferença de pública e privada. Então vamos agora criar variáveis dos tipos restantes. Então a gente já criou uma variável do tipo int. E agora para criar uma nova variável, vamos apertar Enter para ir na linha de baixo. E vamos criar uma variável do tipo float. E para isso vamos digitar public, para que possamos visualizá-la e editá-la na ABInspector da Unity. Em seu tipo colocaremos float. Em seu nome podemos colocar, por exemplo, velocidade do carro. Já que como variável do tipo float armazena números quebrados, a gente pode colocar aqui numa velocidade de carro. Então vamos colocar o nome de velocidade do carro e colocar um ponto e vírgula. E agora vamos criar uma variável do tipo string para armazenar uma sequência de caracteres. Então vamos apertar Enter para vir na linha de baixo. E vamos digitar public para que possamos visualizar e editar na ABInspector da Unity. Em seu tipo vamos colocar string. E para o nome da nossa variável podemos colocar nome da personagem. E no final, ponto e vírgula. E agora sim, vamos na linha de baixo para criar uma variável do nosso último tipo, que seria bool. Então vamos escrever public em seu tipo bool. B-O-O-L. E como variáveis do tipo bool servem para realizar verificações, podemos colocar em seu nome, por exemplo, jogo pausado, para verificar se ele está pausado ou não. E é claro, galera, aqui no final não podemos esquecer de colocar um ponto e vírgula. E beleza, com essas 4 linhas de código aqui, agora já temos 4 novas variáveis. Então, antes de fazer qualquer coisa, vamos dar um pulinho na Unity para ver como elas ficaram. Então vamos salvar o nosso script apertando Ctrl S, voltar para a Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, se fizermos tudo certinho, vamos ver aqui, olha só que belezinha, na ABInspector já podemos ver, além da nossa variável moedas coletadas, as nossas variáveis velocidade do carro, nome da personagem e jogo pausado. Ou seja, fizemos tudo certinho porque elas estão aparecendo aqui. Então, vamos começar a dar valor para elas. No caso, vamos dizer que a velocidade do carro é de 50.7. Então a gente vem aqui, coloca 50.7. E beleza, agora já temos um valor para a nossa variável velocidade do carro. E no caso, galera, como você se lembra, essa aqui é uma variável do tipo float, então nós podemos colocar o número quebrado. Já se, por exemplo, tentássemos colocar o número quebrado aqui na variável moedas coletadas, vocês podem ver que eu estou clicando no ponto, mas a Unity simplesmente não coloca ponto nenhum aqui. Pois variáveis do tipo int não aceitam números quebrados. E vocês também se lembram que quando a gente declara um valor float, no finalzinho do valor a gente tem que colocar um F minúsculo, né, para a Unity entender que é um valor do tipo float, mas nós só temos de fazer isso dentro do nosso código. Então, se estivéssemos declarando o valor aqui dentro do nosso código, nós teríamos que colocar um F minúsculo no final.
Mas como a gente está declarando diretamente aqui na aba Inspector, a gente não precisa porque a Unity já entende que é um valor do tipo float. Beleza. Sabendo disso, vamos agora dar valor para a nossa variável nome da personagem. Aqui a gente pode colocar uma sequência de caracteres. Então vamos colocar Zelda. E agora vamos dar valor à nossa variável jogo pausado. Aqui, como podemos ver, ela não tem um retângulo onde a gente pode escrever um valor, né? Isso acontece porque variáveis do tipo bool só tem dois valores. Ou é verdadeiro ou falso. E no caso, para a gente não ter que ficar escrevendo verdadeiro e falso aqui na caixinha, a Unity nos dá essa pequena caixinha aqui, que a gente pode marcar e desmarcar. E quando essa caixinha aqui está desmarcada, significa que o valor da variável jogo pausado é falso. Já quando ela está marcada, significa que seu valor é verdadeiro. Então a gente pode deixar marcadinho aqui, como se o jogo tivesse pausado. E agora o que a gente pode fazer, só para dar uma conferida melhor nessas variáveis, é aqui na aba console da Unity, pedir para ela escrever o valor delas. Já que do mesmo jeito que aqui no nosso código nós pedimos para ela escrever Olá Mundo, a gente também pode pedir para ela escrever o valor de uma variável. E fazer isso é bem simples, galera. Antes de mais nada, vamos tirar as nossas linhas debug.log. Desse jeito a Unity só vai escrever de fato o valor das nossas variáveis. Só que para não deletar as nossas linhas, vamos transformá-las em comentários. Que como vocês se lembram, sempre que a gente coloca barra barra na frente de uma linha, ela vira um comentário e aí o computador ignora aquele comando. Então vamos vir na frente do D de debug.log e colocar barra barra. Vocês podem ver que ficou verdinho. Agora a Unity já sabe que isso aqui é um comentário. Então vamos vir aqui no debug.log no método update e também colocar um barra barra. E beleza. Agora que fizemos isso, vamos vir dentro do método start e pedir para a Unity escrever o valor das nossas variáveis. Então aqui dentro vamos digitar debug.log, abre e fecha parênteses, lembrando que o D e o L são maiúsculos, e dentro desses parênteses, para digitarmos o valor da variável moedas coletadas, nós colocamos o nome da variável, moedas coletadas. E no final da linha, ponto e vírgula. E beleza, isso aqui é tudo que a gente precisa fazer. No caso, você pode estar se perguntando, né? Mas espera aí, se a gente colocar o nome moedas coletadas dentro dos parênteses, a Unity não vai digitar moedas coletadas? Então, não nesse caso. Pois, se a gente simplesmente digita o nome da variável, a Unity vai escrever o valor dessa variável. Já se, por exemplo, colocássemos o nome da variável entre aspas duplas, aí essa variável aqui viraria uma string, né? Igual Olá Mundo, e aí sim a Unity escreveria moedas coletadas. Mas se a gente simplesmente coloca o nome da variável e nada mais, a Unity escreve o seu valor. Então, nessa primeira linha a gente vai pedir para a Unity escrever o valor de moedas coletadas. Agora vamos vir na linha de baixo e pedir para ela escrever o valor das outras variáveis. Então vamos colocar debug.log, abre e fecha parênteses, e dentro de seus parênteses, o nome da variável, velocidade do carro. E no final, ponto e vírgula. Agora a mesma coisa na linha de baixo, debug.log, abre e fecha parênteses, e vamos pedir para escrever o valor da variável nome da personagem. Então dentro dos parênteses colocaremos o nome da variável, nome da personagem. E no final, ponto e vírgula. E por fim, vamos pedir para a Unity nos dizer o valor da variável jogo pausado. Então vamos colocar debug.log, abre e fecha parênteses, e dentro deles o nome da variável jogo pausado. E no final, ponto e vírgula. E beleza, isso aqui é absolutamente tudo que precisamos fazer, galera. Agora, sempre que o jogo iniciar, a Unity vai rodar o método start, e aí vai escrever na aba console o valor de cada uma dessas variáveis. Então, para testar isso, vamos salvar o script apertando Ctrl S, voltar para a Unity e apertar Ctrl R, e agora, se fizermos tudo certinho, vai tudo funcionar numa boa. Então vamos lá, nossas variáveis todas já estão com valor aqui, então vamos clicar no play, cruzar os dedos, vamos que vamos, foi! Da hora, galera! A gente pode ver aqui na aba console que temos aparecendo o número 17, que é o valor da variável moedas coletadas. Temos aparecendo o número 50.7,
que é o valor da variável velocidade do carro. Temos aparecendo o nome Zelda, que é o valor da variável nome da personagem. E temos aparecendo escrito True, que no caso seria verdadeiro, que é o valor da nossa variável jogo pausado. E está aparecendo verdadeiro porque a caixinha está marcada, né? Se a caixinha tivesse desmarcada, apareceria falso. Só para a gente testar, vamos sair do modo Play. Vamos limpar aqui, né, a aba console, clicando em Clear, aqui no cantinho, desse jeito some as mensagens, para não confundir com as novas, né? Então vamos agora desmarcar a caixinha de jogo pausado, assim o valor dela será falso. E vamos agora clicar no Play novamente. E se fizermos tudo certinho, vai continuar aparecendo os valores, né? 17, 50.7 Zelda, mas agora ao invés de True, vai aparecer False, já que como ela está com a caixinha desmarcada, o seu valor é falso. Então, galera, a gente fez isso aqui, né, só para entender direitinho como é que funcionavam as variáveis. Se a gente quiser, a gente pode alterar o valor delas, né? Vamos colocar que moedas coletadas é 0, que a velocidade do carro é 15.3 e que o nome da personagem é Samus. Agora vamos limpar aqui a aba console e quando a gente clicar no Play novamente, a Unity já vai mostrar automaticamente os novos valores, olha só. 0, 15.3, Samus e False. E lembrando que, se esses valores não estiverem aparecendo aqui na aba console, verifica se essa caixinha aqui, ó, onde tem esse balãozinho com símbolo de exclamação, verifica se ela está marcada. Porque se ela não estiver marcada, nada vai aparecer. Tipo, literalmente, você pode ter as coisas escritas no seu código, mas se ela não estiver marcada, elas não aparecem. Então certifique-se de clicar em cima dela se não estiver aparecendo nada. Desse jeito as mensagens voltam a aparecer. Show de bola. Agora, uma última coisa que a gente pode verificar é como dar valor a uma variável dentro da Unity mesmo. Quer dizer, dentro do nosso código. Porque até agora a gente só viu como dar valor através da Unity, o que serve muito bem para variáveis públicas, né? Mas se a gente tiver uma variável privada, aí a gente tem que dar valor diretamente dentro do código. Então vamos criar aqui no topo do nosso script, logo abaixo da variável jogo pausado, uma variável privada. Então, vamos digitar private, para dizer que ela é privada. Em seu tipo, podemos colocar float, para declararmos um valor quebrado. E agora, em seu nome, podemos colocar velocidade, escrevi errado, velocidade do vento, por exemplo. E agora, ao invés de simplesmente colocar um ponto e vírgula no final, coisa que a gente de fato poderia fazer, né? Mas ao invés de simplesmente colocar um ponto e vírgula no final, temos de dar um valor para ela. Já que como ela é privada, ela não vai aparecer na aba Inspector da Unity e aí não vai ter como dar valor para ela. Então, para dar valor para uma variável, a gente cria ela e no final da linha a gente coloca um símbolo de igual para escolher o valor. E agora sim a gente escreve o valor do mesmo jeito que a gente escreveria aqui na Unity, né? Então vamos colocar, por exemplo, que a velocidade do vento é de 320. E como esse aqui é um valor do tipo float, no finalzinho a gente tem que colocar um F minúsculo. Quando a gente está declarando na Unity a gente não precisa, mas no código a gente coloca um F minúsculo no final. E aí sim, depois de tudo a gente coloca um ponto e vírgula, para dizer para a Unity que acabamos com essa linha de código. Então agora aprendemos como criar uma variável privada. Vocês podem ver que é exatamente a mesma coisa da variável pública. A única coisa que muda é a palavrinha. E também, né, que a gente tem que dar um valor para ela dentro do código. Então, ao invés de colocar ponto e vírgula depois do nome, a gente coloca um símbolo de igual para passar um novo valor. E aí escolhe o valor. E beleza, só para testar tudinho, vamos pedir para a Unity escrever também o valor da variável velocidade do vento. Então, aqui no método start, digitaremos debug.log, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses colocaremos o nome da variável velocidade do vento. E no final, ponto e vírgula. E é muito importante, galera, prestar muita atenção no jeito que a gente escreve a variável. Porque se a gente escreve velocidade do carro com D e C maiúsculos, quando a gente vai chamar essa variável, tem que também estar com D e o C maiúsculos. Senão, a Unity não vai saber do que a gente está falando. Se uma variável está escrita de um jeito, a gente tem que sempre chamar ela daquele jeito. E também é perigoso, né, a gente ter variáveis com nomes parecidos, como velocidade do carro e velocidade do vento. Porque pode acabar acontecendo da gente vir aqui e quando for digitar a velocidade do vento, acabar digitando a velocidade do carro sem querer. Então só um detalhezinho que a gente tem que prestar atenção.
Então agora que a gente já pediu para a Unity escrever essa variável, vamos salvar o script apertando Ctrl S, voltar para a Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, se fizermos tudo certinho, a nossa nova variável não vai aparecer na aba Inspector, né, porque ela é privada. Então vamos clicar em Clear para limpar aqui a nossa aba Inspector. Inspector não, nossa aba Console. E agora vamos clicar no Play. E se fizermos tudo certinho, a Unity vai escrever os novos valores das variáveis, que seria 0, aqui para a maior das coletadas, 15.3, Samus e False. Porém, não acaba no false, né? Porque nós temos uma nova variável aqui, velocidade do vento, que tem um valor de 320. Então, ela escreve aqui 320. Ou seja, fizemos tudo certinho. Tanto é, galera, que a gente pode reparar, ó, que aqui só aparece escrito 320 mesmo, normalzão, enquanto no nosso código a gente escreveu 320F. E no caso, como o F é para demonstrar que é um valor do tipo float, a Unity simplesmente ignora ele e só escreve o número mesmo. E beleza, galera? Acho que a gente já pode finalizar a aula por aqui. Era isso que eu queria ensinar nessa aulita aqui, o que são variáveis e também como utilizá-las. É claro, existem diversos outros tipos de variáveis, existem alguns outros jeitos que a gente pode criar uma variável, mas tudo isso vale mais a pena ver quando a gente de fato for usar do que ficar tendo 1 trilhão de informação logo no início e correr o risco de se confundir. Então, tendo isso em mente, né, já tendo conferido essas variáveis, o que podemos fazer agora é voltar para Unity, vir em File e depois em Save, para salvar o progresso dessa aula. E beleza, galera. Feito isso, já agradeci imensamente a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado dele. Se gostaram, já sabe, né? Deixa o gostei no vídeo, um comentário da hora. Escreve aí se você já sabia utilizar variáveis. Escreve aí se você está com alguma dúvida. E também recomendo que vocês brinquem um pouco aí. Fiquem criando diversas variáveis e pedindo para a Unity escrever os valores dela. Porque desse jeito a gente aprende muito bem. E também, se conhece alguém que está a fim de começar a desenvolver jogos, dá uma compartilhada no canal para essa pessoa. Tenho certeza que ela vai gostar. E era isso. Muito obrigado e até a próxima. Fui!